Como vão, pessoal? Olha só, quem é você? Hoje vocês vão ver uma pessoa poderosa aqui. Ela tem um movimento chamado Patroas, que você vai entender o porquê. E ela veio do Macapá. Já veio pessoas dos Estados Unidos, da Europa, e ela veio lá da ponta norte do Brasil, tá aqui em Alphaville, e ela vai mostrar para você como você pode pegar insights nesses podcast poderoso. Então, dê salvas de palmas aí da sua casa, dê boas-vindas aqui para Alana. Tudo bem, Alana? Como é que tá? Quem é você, Alana? Oi, boa tarde. Alana Coimbra. Muito obrigada pelo convite, né, em primeiro lugar. Alana Coimbra, sou empreendedora e atualmente trabalho auxiliando, mentorando mulheres que querem se posicionar no digital e usar o Instagram da melhor forma para atrair pessoas certas para vender mais. Associado à inteligência emocional, porque esse é o primeiro pilar da metodologia que eu trabalho. Sem inteligência emocional, a gente não consegue desenvolver nada, tanto no profissional quanto no pessoal. Você considera a inteligência e o marketing, você pega e faz um trabalho total para elas se posicionarem, é isso? Sim, não adianta nada eu ensinar para ela, por exemplo, ela quer, tu vai me ensinar a mexer no Instagram. Eu não ensino a mexer no Instagram. Eu ensino ela a ter a mentalidade certa para usar o Instagram da melhor forma com relação ao posicionamento dela, evidenciando a essência dela. Ela não vai precisar copiar ninguém, ela não precisa de uma técnica para gravar. Ela precisa colocar para fora aquilo que tem dentro dela. E sem inteligência emocional, ela não vai conseguir fazer isso direito, porque ela vai ficar com medo, ela vai se sentir segura, ela vai achar que não dá conta. Essas crenças que a gente traz desde a infância, eu trabalho na minha mentoria para que ela destrave isso e consiga se posicionar no digital, sendo ela mesma. As pessoas muitas vezes olham para o digital, olham para a vida do outro e quer copiar e fazer exatamente igual, né? Então você ajuda ela até a extrair a essência dela, certo? A comparação é algo muito ruim, que as redes sociais, ela favorece muito isso, porque existem dois tipos de pessoas na internet, a que produz conteúdo e a que consome conteúdo. Você tem que saber quem que você é. Se você quer produzir conteúdo ou consumir conteúdo. Inevitavelmente, quem está ali consumindo muito conteúdo vai ficar olhando a vida dos outros, é natural. Todos nós fazemos isso. Mas a mentalidade que eu estou utilizando, que eu estou ali, qual a minha intenção para estar usando o Instagram é o que vai definir como que eu vou me comportar. Então, eu sou produtora de conteúdo, eu vou olhar a vida das pessoas, eu vou me inspirar, eu não vou querer copiar. Eu não vou me frustrar porque ela conseguiu e eu não, porque ela viajou e eu não, porque ela está vendendo muito, comprou carro e eu não, porque a outra casou e eu não. Essa comparação, ela frustra muitas pessoas e é um motivo de que muitas desistem porque acham que não vai conseguir, só que ela não sabe o quanto que aquela outra já plantou, há quanto tempo ela vem já cuidando da terra dela para poder estar colhendo hoje. Além disso, cada um tem a sua história. Tem gente que consegue investir muita coisa, fazer um movimento muito rápido e ter resultado rápido, acontece, mas tem pessoas que são 5 anos trabalhando muito para vir ali e começar a aparecer. Então, cada um tem seu processo. E a inteligência emocional vai trabalhar, vai fazer com que essa mulher tenha paciência, tenha disciplina e saiba estar o tempo todo, que o tempo todo você tem que estar plantando. Plantando, plantando, que ela vai estar colhendo o tempo todo também. Isso ajuda ela a ter um norte, né? Porque muitas vezes as pessoas olham a vida dela de uma outra pessoa na internet, olha ali, ah, eu quero ter aquele resultado e ela acha que é na É hora. rápido. E você, nessa parte de inteligência, você mostra para a pessoa que ela tem que plantar, né? É plantar e cada tipo de plantio tem um tempo certo para colheita, é isso, né? Exatamente. Eu até utilizei em um dos meus conteúdos o exemplo do bambu chinês, que é Sei, uma planta que você planta e esquece. São cinco 5 anos. anos para ela começar a aparecer. Então, nesse tempo, ela está crescendo, mas é para baixo. E nesse tempo, fazendo analogia com o empreendedorismo, nesses 5 anos são os nossos erros, são os nossos tropeços, é os prejuízos, porque tudo isso é aprendizado. Todos os nossos fracassos se tornam em aprendizado. Quando você tem essa consciência, tu vai errar e vai dizer, ok, já aprendi isso, agora eu vou seguir em frente, errar em outra coisa. Aprender aquilo, errar em outra coisa, e assim você vai
o tempo todo seguindo em frente e esperar o momento certo de começar a colher os frutos. E as pessoas normalmente têm essa consciência de que leva um tempo, ou até mesmo que, ah, vou fazer isso, o resultado vai ser imediato. Elas têm essa consciência? Não tem. Todo mundo que começa a empreender, 6 meses quer que tá dando certo já. E não é assim. Infelizmente, não é assim. 6 meses eu acho que no Macapá, né? Lá no sul era É em um mais tempo. mês, é menos tempo ainda, pessoal. A pessoa quer postar uma foto, já deu certo, já vai vender. Não é assim. Ou tem aquelas que não usa o Instagram para divulgar, só abre a porta do negócio, ok, vai. Ah, eu já vi muitos conteúdos também de pessoas dizendo assim, isso não está na Bíblia, mas tipo assim, está escrito na Bíblia, faz tua parte que eu te ajudarei. Deus não disse isso. Ele disse que a gente tem que, o homem faz planos, a gente tem que planejar e a gente tem que agir, que ele vai abençoar nossos planos se nós estivermos caminhando conforme o que ele diz, sermos obedientes a ele, estivermos, que a nossa vida esteja a serviço do reino. Então é óbvio que ele vai abençoar os nossos planos se nós estivermos alinhados à vontade dele para a nossa vida. E qual é a vontade dele para a nossa vida? Que a gente dê certo na vida, que a gente faça bem às outras pessoas, que os nossos recursos sirvam para melhorar a nossa vida e a vida de quem está perto da gente. Essa é a vontade dele para a gente. Não é difícil de acreditar. Só que, com fé, meu negócio vai dar certo. Vai, Deus quiser, no tempo de Deus vai dar certo. Não, o tempo de Deus é hoje. Só que muita gente só fica na fé achando que vai dar certo no tempo dele ou desiste achando que não é para mim isso daqui, não, não vai dar certo mesmo. Aí ela acaba desistindo, porque ela queria que fosse mais rápido, queria que fosse do jeito dela e não é. Você falou uma coisa interessante. O tempo de Deus é quando? Hoje. O É tempo de hoje, Deus é né? A hoje. pessoa quer, às vezes, pensar lá na frente ou fica, ou até no próprio passado, né? Tu encontra muitos problemas, as pessoas, minha vida foi assim, por isso que eu não consigo, Deus não me abençoa, tem bastante disso? Demais. Essa é a raiz da ansiedade e da depressão. As pessoas que são presas ao passado, tudo que ela fez, tudo que aconteceu lá atrás, ela tem uma tendência a ser mais depressiva. E aquela que tem uma preocupação excessiva com o futuro, de não sei se vai dar certo, não sei se o negócio vai dar certo, eu não sei se esse relacionamento vai dar certo, e ela tem uma tendência muito grande a ser muito ansiosa. E muitas pessoas são assim. E a inteligência emocional vem também para trabalhar esses pontos, para trazer a pessoa para o hoje. A vida acontece no agora. Eu só tenho o domínio do hoje. Ontem, uma hora dessa, eu não sabia que eu ia estar aqui hoje. E agora tu tá em E flow agora? ou não? Hã? Agora você tá em flow ou não? Não entendi. É que é uma palavra inglesa, o É, flow, porque flow, tem vários significados. isso. Não, a pergunta em flow, porque quando você tá falando e você não percebe o tempo passando, normalmente você está em flow. Aham. Quando tu tá bem, quando tá alegre, quando tu tá Sim, vivendo o presente, né? tô. Então eu tô em flow. Tá em flow. Sim, porque tem essa imersão no hoje, né? Você tá aqui, tá dando o seu melhor agora, sem, eu não sei o que que vai dar daqui para amanhã. Eu tenho plano para daqui a 2 horas. Eu sei onde eu tenho que estar, mas eu não sei o que que meu médico vai dizer, que eu vou para uma consulta médica. Então não adianta a gente querer controlar o futuro e nem ficar preso ao passado. A vida acontece agora. O hoje é um presente, não é à toa que tem passado, presente e futuro. É um presente Podia, de Deus. podia ser hoje, né? Mas a palavra é presente, né? Presente, porque de fato o dia de hoje é um presente de Deus para você fazer o que tem que ser feito. E as pessoas que ficam reclamando, como que funciona essa parte da tua mentoria? Que para você mostrar esse presente para elas, mostrar que a vida delas pode ser diferente. O primeiro passo é identificar se ela só quer reclamar, porque tem muita gente que só gosta de reclamar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça que eu entrevistei recentemente, há 3 meses atrás. A vida dela não estava boa por vários motivos. Eu tirei uma hora, fiz uma sessão com ela, conversei com ela, dei várias orientações. 4 meses depois, eu falei, como é que você tá? Se eu falar como é que eu tô, eu vou chorar. Eu disse, mas por quê? E eu dei o exemplo para ela. Deixa eu te falar, existem pessoas que só querem reclamar. Talvez você esteja nesse grupo de pessoas. Eu, como sua mentora, tenho que te dizer, porque eu não vou passar a mão na sua cabeça para que você continue se vitimizando e achando que a vida vai mudar, porque alguém tem que fazer alguma coisa por você. Quem tem que fazer alguma coisa por você é você.
o papel de quem está do teu lado, quer o teu bem, gosta de você, te mostrar a orientação, mas quem tem que levantar e fazer é você. Então, ou você fica reclamando, dizendo que está bem, que está ruim, fica se lamentando, se vitimizando, ou você vai olhar para o seu problema, encarar ele de frente, buscar uma alternativa para enfrentar e viver e evoluir, porque os problemas, as dificuldades vêm para fazer com que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente amadureça, nos edifique e com isso a gente edifica a vida de outras pessoas, dando exemplo, falando, ajudando. Você falou duas vezes já, falou antes e agora, a questão de erros servem para aprendizado. As pessoas às vezes ficam reclamando, né? Ah, eu errei e fica aquela questão da depressão por causa de um erro, coisa parecida, fica sempre voltando. Mas o dia de hoje ela tem o poder, ela não tem o poder nem para o passado, ela não tem o poder, que nem você falou, daqui a 2 horas, tu não tem como dizer o que vai acontecer, você não Uhum. sabia que ia estar aqui em Alphaville hoje gravando Hoje não podcast, sabia, não né? estava planejado. Mas, mas a ação de ter vindo aqui, vindo de São Paulo para cá, veio do Macapá para São Paulo, veio aqui para Alphaville, aceitou o convite, então isso já mostra o quê? A ação, né? Uhum. Então, isso é mostrar até na prática para as pessoas. O fato de estar gravando podcast já está mostrando na prática a questão de se a pessoa quer, ela vai lá e faz, certo? Poderia ter ficado com medo, poderia ter dito. Eu tinha um exame médico para fazer antes de vir para cá. Eu não fui fazer o exame, porque se eu fosse lá na clínica fazer a coleta de sangue, eu ia chegar aqui 1 hora depois, por Uhum. conta do trânsito. Mas eu optei vir primeiro para cá, daqui que eu vou para lá, que é muito importante também. Mas eu tomei uma decisão. Eu não tinha planejado, poderia também usar esse argumento, eu não tinha planejado, tudo bem, no tempo de Deus eu faço. Não, surgiu a oportunidade, eu decidi agarrar a oportunidade e vim fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Poderia ter sido lá na minha cidade, o primeiro podcast que eu participo, mas tinha que ser aqui. Mas nada é por acaso, Nada é né? por acaso. Até estava comentando antes com você um pouquinho, a gente tem um livro chamado em coautoria que é Nada é por Acaso, que foi um dia que a gente estava conversando e aquilo me incomodou, assim, me incomodou de noite a questão, vou ter que fazer uma coisa em questão disso aí. Por quê? Porque desde que eu vim morar aqui, em Alphaville, estava comentando algumas coisas com você antes, né? Mas a percepção de que acontecem coisas ali que, exatamente, um problema que aconteceu aqui. Aquele problema ajudou a quem eu sou hoje, a fazer a nós estarmos aqui hoje. E às vezes no dia a pessoa reclama, ela esbraveja, fala, reclama de Deus, Sim, só que aquilo lá, muitas vezes na frente ela vai precisar. É aquela pedrinha que tá no calçado ali, que depois um dia ela vai colocar no montinho dela, vai ajudar ela a subir uma escada. Então, você já falou essa questão de, né, algumas vezes, mas na tua vida, teve algum fato que, ó, a Lana aqui aconteceu algum problema que na hora você achava que aquilo lá ia ser tua destruição, um problema, mas que hoje, que bom que aconteceu. aconteceram muitas coisas. É uma frase meio batida, muitas mulheres de sucesso usam isso, mas eu me aproprio também disso porque, de fato, eu não poderia não estar aqui. Gosto de dizer que eu sou uma improvável, porque aos 9 anos de idade, minha mãe sentou nós éramos três, meu irmão do meio, eu sou a mais velha, sentou nós dois e disse: Eu estou usando droga. Se vocês disserem para eu parar, eu paro. Só que nós éramos duas crianças, eu com 9 ele com 8. O que que a gente ia dizer? A gente não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. A gente só estava percebendo a nossa mãe definhar, ficar muito magra. Ela era policial civil, um emprego muito Policial. bom, muito bem renomada na cidade. Todos os delegados queriam trabalhar com ela, porque ela era uma excelente profissional, mas não teve inteligência emocional num término de relacionamento. Ela viveu com meu pai por 10 anos e ele era muito agressivo, alcoólatra, batia muito nela. E depois que ela teve o terceiro filho, meu irmão mais novo, ela acabou separando dele e conheceu um cara que era mais jovem do que ela, que usava droga, ela para estar perto dele, acabou usando também. E quando ele terminou com ela se afundou nas drogas. Se viciou, vendeu nossa casa, tudo que a gente tinha, e nós fomos morar de favor em casas de amigos, parentes, e ela foi para centro de recuperação. Então, aos 12 anos, ela voltou de um centro de recuperação convertida. Foi ali que eu conheci a Jesus, que eu me converti também com 12 Aos anos de 12 idade. anos.
Só que muitas coisas aconteceram, né? O dependente químico não tem cura, tem controle. A pessoa tem o tempo todo que está buscando força em Deus e na força que ela tem que entender que ela tem nos próprios pensamentos dela de decidir não usar, como eles dizem, um dia de cada vez. E a minha mãe teve vários períodos de cair e voltar. Ela nunca conseguiu sair definitivamente desse universo. Por conta disso, eu fui morar na casa de um pai que eu não tinha um relacionamento muito bom com ele, com uma madrasta que eu me relacionava bem, mas não era minha mãe, embora ela gostasse da gente, não era a mesma coisa. E acabei engravidando aos 16 anos, porque meu pai me expulsou de casa e eu liguei pro meu namorado, meu pai me expulsou, disse: "Vem pra cá". E eu fui, só que eu passei anos ouvindo: "A minha família são meus irmãos, mulher arruma outra, tu tem que ir embora". E eu com filho, né? Então foi muito complicado. Essas coisas poderiam ficar só reclamando, ficar me vitimizando, mas não, decidi estudar. Passei na Universidade Federal em quinto lugar na época, que eu estudei bastante, já com filho. Procurei passar em concurso público, me tornei servidora pública do estado e do município. Por um bom tempo, eu fiquei sendo efetiva nos dois. E sempre empreendi. Comecei a empreender na época que eu separei do pai do meu filho, para que não faltasse as coisas em casa. Porque tem que ter o pão todo dia, tem que ter uma banana, tem que ter aquelas coisinhas. E o assalariado, ele ganha aquele salário naquele dia e paga as contas e depois já fica sem dinheiro. Essa é a realidade da grande maioria que não tem gestão financeira. Eu não tinha. Eu tinha um trabalho, mas eu não tinha essa administração de finanças que eu ficava o mês todo com dinheiro. Eu tinha meu salário e muitas dívidas. Eu tinha meu salário e um cartão estourado. Então, eu tinha o tempo todo que estar empreendendo. E ali eu comecei. Então, eu já fiz depilação, já vendi sanduíche, já vendi bolo fitness, já vendi roupa fitness, vendi Rinodê, que foi quando eu comecei a abrir a minha mentalidade para a questão de prosperidade. Foi nas palestras da Rinodê que eu entendi o que era mediocridade. Que eu olhei para mim e vi que eu tinha dois empregos, minha casa, meu carro, tudo que eu conquistei com muito esforço, mas eu era uma mulher medíocre, porque eu estava acostumada naquele loop de acordar, trabalhar, pagar conta, acordar, trabalhar, pagar conta, e não saía do lugar. Eu não tinha dinheiro para fazer uma viagem, eu não tinha dinheiro para gastar num salão legal. Tipo, eu estava indo para academia, mas meu cartão era o tempo todo estourado, porque eu não era uma mulher que tinha muitos luxos, mas uma mulher que sempre se manteve. Criei meu filho assim, era nós dois o tempo todo. Hoje estou casada, mas foi muito tempo solteira, trabalhando, me virando. E isso tudo, e vários episódios eu poderia ter dito, cara, não vou conseguir, não vai dar certo. Mas tudo isso formou a Lana de hoje. A minha mãe já faleceu em decorrência do uso contínuo, do uso de drogas. Meu pai também foi de câncer. E o meu irmão mais novo também foi assassinado. E a gente nunca nem soube direito como foi, porque ele, desde os 16, usou droga até os 33. Ele foi assassinado com 33. Chegou a ser preso, porque ele não teve a mesma base que eu tive até os 9, 10 ali. Quando ele nasceu, logo, logo ela começou a usar droga. Então ela não foi a mesma mãe, mas ela era uma mãe excelente. Minha mãe era uma mãe maravilhosa. Ela fazia tudo pelos filhos, mas ela tinha uma doença, que ela caiu nessa doença por falta de inteligência emocional. Olhando para tudo isso, essa minha história toda formou quem eu sou e eu não posso morrer assim, sem chegar para as pessoas e dizer: você pode fazer diferente. Você pode viver uma vida melhor. Tudo vai ser definido a partir da maneira que você olhar para esse problema, do jeito que você vai dar significado para o que está te acontecendo. Você não é resultado do que te aconteceu, você é resultado daquilo que você decide ser mediante das escolhas que você faz. Então, a vida poderia ter sido muito diferente, mas eu decidi sempre olhar para frente e para o alto, que é de lá que vem o socorro, que é de lá que vem a força e a alegria que muitas vezes a gente pensa que não tem. E existe um Deus que nos dá a alegria e a força e a coragem que precisamos para seguir em frente sempre. Você disse que foi com 12 anos que você se converteu. Sim, E de lá pra cá você caiu ou tu sempre teve essa fé? não, caí várias vezes, me afastei várias vezes. Não é fácil ser uma mulher convertida solteira, né? Por E causa das por pessoas, conta das pessoas, por conta de julgamento? nós mesmas, ah, várias coisas, né? Teve vezes de eu me frustrar com liderança
e me afastar. Isso acontece muito. Então, a gente vai amadurecendo na vida até o ponto de chegar a entender que aquele que eu só tenho que olhar é Jesus. O único que eu devo esperar que olhe para mim de fato como eu sou e vai me entender é Deus, é Jesus, não é ninguém mais. Mas isso aí é um processo. Enquanto isso, você espera validação, você espera a aprovação das pessoas, você espera que te chamem para as coisas, você espera ser reconhecido e não vem. Então, tu te frustra e acaba se afastando. E tu volta para o mundo, faz as mesmas coisas de antes ou até pior. Então, já tive fases de sim, de estar no mundo, de beber, de sair, coisas que não me orgulho, dizer assim, ah, tenho vergonha, porque não era para ter feito. Mas faz parte da minha história, para olhar para uma mulher que hoje dizer assim, eu sei que tu tá passando. Eu já passei por isso também. Mas existe uma outra vida, existe um outro lugar onde existe uma alegria que não acaba, onde existe alguém que vai te amar do jeito que você é. Ele vai te ajudar a ser alguém ainda melhor. Você não precisa dessa alegria, você não precisa dessa bebida, você não precisa estar com esse homem que não te ama. Tu não precisa estar cantando esse tipo de música para alguém se declarando, chorando porque não, porque tipo essas músicas de sofrência. Quando eu ouço uma música dessa, sempre penso assim, como que a pessoa consegue ficar se declarando para alguém que não valoriza ela? E quando que um louvor, né, que tu adorar aquele único digno de louvor realmente, as pessoas têm vergonha, não conseguem. Eu sempre faço essa comparação. Viver tudo que eu vivi me tornou quem eu sou hoje, para olhar para as pessoas e dizer: eu te entendo, eu sei o que é isso e dá para ser melhor. Então, então o sucesso não nasceu com sucesso, né? Sucesso não, eu sou não vou dizer uma tentante, né? Porque já dei certo em muita coisa, Hum. graças a Deus. Mas eu sou uma imparável, que tá o tempo todo fazendo alguma coisa. Eu lembro que há anos atrás uma pessoa falou: Tu não te decide? Tu não te decide? Tipo, tu vende Rinodê, tu vende roupa fitness, tu vai agora trabalhar com estética, porque eu tinha uma clínica de estética e decidi fechar para me focar 100% em desenvolvimento pessoal. Tu não te decide, eu disse, eu tô decidida. Eu tô decidida a não parar. Eu tô decidida a dar certo. O que eu quiser fazer vai ser sempre olhando para frente. Se não tá dando certo aqui, eu vou mudar o plano e vou seguir a mesma rota, que é para frente. Eu não vou ficar presa num projeto, fazendo de tudo para dar certo se não tá dando. Eu vou fazer algo melhor, diferente, mas o meu foco é fazer dar certo. E o que falar para essas pessoas que sempre fazem a mesma coisa, estão no círculo de ratos? Ah, eu estudei tal faculdade, aí fez um concurso, não gosta, porque quando foi fazer a faculdade não tinha cabeça para ver o que gostava, não tinha opções, essa que é a verdade. Aí começou a trabalhar, não gostou, só que, ah, eu não vou jogar meus anos de história, meus anos, só que ela às vezes tem 20 anos pela frente e ela não gosta, aquilo lá é infeliz, mas ela diz, não, vou continuar. O que que falar para uma pessoa dessa? Coragem. Coragem de romper, porque elas estão presas pelo medo. Tenho medo de sair desse emprego e não dar certo. Eu tenho medo de começar do zero e não dar certo. O que que as pessoas vão dizer? Medo do julgamento alheio. É o medo que faz com que elas fiquem presas ali nessa vida medíocre e infeliz. É uma palavra dura, mas o sinônimo é esse, é o médio, é quem está na média, está o tempo todo na mesma vida, fazendo a mesma coisa. Esse mesmo amigo, inclusive, eu falo amigo porque é gente boa. Ele não falou por mal. Tá no mesmo emprego há 12 anos, fazendo a mesma coisa. Eu não vou dizer que ele é infeliz, mas ele poderia estar vivendo muito melhor se ele tivesse coragem de romper, de dizer assim, gente, muito obrigada por todo o aprendizado que vocês me ajudaram muito até aqui. Eu devo a esse trabalho tudo que eu já conquistei, mas agora eu vou arriscar e eu vou fazer diferente. E eu vou fazer até dar certo, porque a gente não sabe se vai dar certo. Não tem como você saber. Empreender, seguir um caminho novo é como se você estivesse caminhando no escuro ou dirigindo de carro. O farol, ele clareia até uma certa distância. Tu só vai caminhando, só vai seguindo, vai indo, até onde Deus permitir que tu veja, tu vai ver. Quando você não estiver vendo, é com ele. É ele que sabe do futuro. E se, como eu disse anteriormente, se você estiver fazendo as coisas conforme o que diz a Bíblia, sendo obediente, né, evitando, fazendo coisas que não vai depreciar a você e nem envergonhar o evangelho, nem fazer mal para outras pessoas,
por que que não vai dar certo? Então, as pessoas se frustram muito rápido e acabam. É por isso que eu não deveria ter saído daquele emprego. Tá vendo? É por isso que eu. Porque se acomoda com a estabilidade, que é algo que não existe. Não existe estabilidade financeira no empreendedorismo. Não existe estabilidade nos relacionamentos, porque vai ter um dia que o teu marido não vai estar bem, que a tua esposa não vai estar bem. Vai ter um dia que não vai, que os nossos filhos vão nos frustrar. Vai ter um dia que você vai ficar mal e tu vai pensar na possibilidade, poxa, se eu começar de novo, e se eu parasse isso daqui? Mas é só um pensamento, porque quando você está decidido a fazer aquilo dar certo, como eu disse, vai mudar de rota, mas tu vai sempre fazer diferente. Existe um grande crescimento, né? Porque quando você erra, você está ali, você não sabe o que fazer, naquele momento você tem que parar para refletir. Coisa que quem está no automático está ali, vai continuando sempre na mesma. Só, pá, não deu certo isso. O que que eu vou fazer agora? Uhum. Às vezes a pessoa não tem a resposta, mas como você comentou ali sobre a Bíblia. Na Bíblia, até você comentando essa semana, se tu pegar toda a história da Bíblia, toda ela, tu vai ver que desde Abraão, Moisés, José, Davi, qualquer pessoa que. Ah, o cara tá lá da Bíblia. Não, aquele lá é o rei. Mas ele nunca sabia. Deus dava uma direção e ele nunca sabia o que ia acontecer. Eles não sabiam que ia atravessar o deserto ia levar quanto tempo. Não Eles sabiam que sabia eles que iam ia sair ter. do Egito, eles não sabiam que ia dar de cara no Mar Sabia que ia Vermelho. ter uma terra prometida. É, Mas o processo até lá. Ah, foi Davi vai ser o rei, tá? Mas para chegar a ser rei, o que que ele precisou, uhum, né? Então, em nenhum momento Deus mostrava, ó, vai o acontecer isso. final. Até porque as pessoas elas iam dar um jeito de desviar, elas iam É dar um verdade. jeito de fazer diferente. Porque tá lá bem no princípio. Única coisa que não precisa fazer, faça o que quiser, só não coma a fruta. E o Uhum, que que o homem foi lá e fez? comeu a fruta, Comeu a fruta. desobedeceu. Então, tá aqui o caminho. E hoje, nesse projeto que você faz, nesse projeto com as patroas, você mostra esse caminho, você ajuda elas a chegar até nesse caminho, como que você faz? Esse nome surgiu porque, diante de tudo isso, eu acredito que toda mulher tem potencial para se tornar uma patroa. E não é no sentido pejorativo, quando o Flanelinha vai, patroa, ei, patroa, posso reparar teu carro? Não é Ah, nesse sentido. mas eu gostei do nome, é um nome É um forte. nome para dar, para falar de uma mulher que empreende, sim. Ela pode ter também ali. Eu ainda estou servidora pública, trabalho pela manhã e empreendo de tarde, de noite e às vezes lá estou falando com as minhas amigas, minhas colegas do trabalho sobre empreendedorismo, sobre prosperidade. Eu sou isso. E é onde eu tô. E eu já trabalho para chegar uma hora pedir vacância de lá, porque é isso que eu quero fazer ajudar mulheres a desenvolver, se tornarem patroas da própria vida. Mulheres plenas consigo mesmas, prósperas, e é na prosperidade, não é de riqueza financeira, mas aqui, olhar para a casa dela e ter prazer, olhar para os filhos dela e ter prazer, olhar para os relacionamentos que ela tem, conjugal, com outras pessoas e dizer, cara, eu sou rica, eu sou próspera. E isso vem da consciência, porque muitos de nós não temos ainda tudo aquilo que sonhamos em ter, mas a gente tem tudo que um dia a gente pediu lá atrás. Só que a gente Exatamente. esquece disso, de olhar para o hoje e dizer: meu Deus, um dia eu orei por isso. E hoje eu tenho. E ser grata. Não, só fica olhando porque ainda não tem. Só fica reclamando porque ainda por aquilo que ainda não chegou. Mas, poxa, olha o hoje. E essa patroa, ela é plena de tudo. Ela é plena de amor, amor próprio. Ela é plena dos relacionamentos. Ela se cuida, ela tira tempo para ela mesma, para se cuidar, para ir para academia, para porque ela estando bem com ela mesma, todo o resto vai fluir bem. E ela busca intimidade com Deus. Esse conceito de patroa, eu quero que todas as mulheres conheçam. E eu falo sobre isso em Macapá, tem o Encontro das Patroas, que já está indo para a sua quarta edição, onde eu comecei primeiro reunindo, tomei uma decisão na coragem, estava chegando meu aniversário, participei de uma imersão com o Endel Carvalho, o Protagon presencial foi em Florianópolis, Sim. saí de lá e Você lá ele saiu fala de Macapá para Florianópolis para fazer o para fazer o Protagon. Protagon, É longe, né? As pessoas, às longe, vezes, elas estão ali a 50 quilômetros, 100 quilômetros de distância de você não quer e podem fazer. dizer, ah, é longe. Dá quantos Não, quilômetros? Macapá para Florianópolis, nem sei. Mas é Aí você atravessar, paga dá. passagem, hospedagem, o valor do investimento de estar naquele evento.
um evento grandioso para mais de 3 mil pessoas onde ele faz lá. Uhum. E saí de lá decidida a fazer alguma coisa. E era dia, tipo, 10 de dezembro, aniversário, 28 de dezembro. Falei, vou fazer o meu aniversário, mas não vou fazer qualquer aniversário, vou fazer um evento. Vou palestrar no meu aniversário. Chamei duas amigas, topa, topo, vou lá, vamos lá. E comecei a divulgar com menos de 20 dias desse evento. 28 foi no 29, foi 27 de dezembro. Meu aniversário é de 28. E falei, e todo mundo era, como é que acontece no final do ano? As festas de É isso confraternização aí. Uhum. ou viagem. E era a desculpa que as pessoas davam. Mesmo assim, aconteceu o evento. Tive prejuízo. Segunda vez, fiz em maio. Vou fazer de novo. Comecei a divulgar um mês antes. Coloquei 50 pessoas no lugar. Foi muito bacana, mas também não se pagou o evento. Poderia ter desistido. Mesmo assim, decidi fazer o terceiro para 120 pessoas, mais do que o dobro. Por quê? Foi coragem. Que eu já devia ter parado com tudo isso, porque não tá dando dinheiro, mas não é por dinheiro, é pelo propósito de criar um ambiente onde as mulheres e homens também, porque os homens vão, tenham um ambiente para as pessoas poderem falar, dizer, eu te entendo, qual é o teu negócio? E conectar com pessoas que querem a mesma coisa, que é crescer, dar certo. E nós somos carentes disso, desses ambientes que vai te estimular você a crescer, a subir de nível. A terceira edição do Encontro das Patroas aconteceu em novembro do ano passado, no Dia do Empreendedorismo Feminino. E 10 dias antes do evento acabou os ingressos. Não tinha mais onde colocar. Gente, e o povo querendo ir, o povo querendo ir. Chega a me arrepia de lembrar, assim. Foi muito emocionante porque eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu só decidi fazer. Aí fui e trabalhei muito. Comecei a divulgar 4 meses antes. E decidi fazer um por ano. Só que aí vai ter agora a quarta edição, não vai ser em novembro, vai ser em setembro. Então, já comecei a divulgar com 5 meses de antecedência, já está aberto o primeiro lote para quem quiser, e vai ser uma experiência incrível. Eu desenvolvi uma narrativa em torno do evento de que vai ser um voo para os empreendedores que decidirem decolar, subir de nível. E lá, esse ano vai ser sobre os 4 pilares de um negócio de sucesso: marketing digital, comunicação, mentalidade positiva e fé. Sem fé, você não vai conseguir agradar o coração de Deus e nem dar certo em nada aqui. Então, são esses 4 pilares que a gente vai estar trabalhando lá em 2 dias de evento lá em Macapá para 300 pessoas. Se você não tivesse fé, você já poderia ter desistido Já. na primeira, né? E só que as pessoas ainda podem dizer, não, para a Lana tem sucesso, para É. a Lana, 300 pessoas, para ela é fácil, mas para mim é difícil. Uhum. Acontece isso, né? Acontece muito. Os primeiros que eu fiz para 12 pessoas, tive que colocar gente de graça para 12 pessoas. E hoje eu estou fazendo um evento para 300 pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir vender os 300 ingressos, mas eu vou trabalhar para isso. E aí que tá a diferença. Se eu ficasse olhando para trás, para o que não deu certo, já teria parado. Mas eu quero olhar para frente e fazer o que tem que ser feito para dar certo. E ter fé de que Deus vai honrar. Todo o esforço, ele vai ver, cara, esse negócio vai ser bom mesmo. E tocar no coração das pessoas para que elas tenham entendimento de que eu tenho do quanto que esses eventos são bons, do quanto que estar em ambientes assim é bacana para tu olhar e dizer, cara, meu problema é tão pequeno. Eu pensava que não tinha solução, eu pensava que estava difícil, eu pensava que eu não ia conseguir, e tu ouvi uma palavra de um palestrante que viveu coisas muito piores que você, e você assim, nossa, eu estou muito parada mesmo. Olha tudo que eu estou deixando de aproveitar, de agradecer, tanto de coisa que eu preciso fazer ainda para que isso realmente dê certo. Que a cada evento que eu vou, eu penso, caramba, eu sou muito menina. Cada vez que eu conecto alguém que já está ali em frente, está mais na frente do que eu falo, caramba, eu tenho muita coisa para aprender ainda. E isso é o tempo todo. Eu acabei de fazer uma formação em inteligência emocional, mentoria, eu sou mentora emocional também de mulheres, e eu fico olhando, cara, eu tenho muito que aprender ainda. E eu acho que esse que é um dos segredos. Se existissem segredos, né, pra gente, um dos segredos é você se achar sempre, se considerar sempre um aprendiz. Tá o tempo todo disposto a buscar conhecimento, a conectar com pessoas diferentes para você estar sempre avançando. E aquelas pessoas que não têm resultado, estão lá naquele mesmo ciclo, olham para a Lana tem sucesso, a Lana está dizendo que sempre tem a aprender, e ela fala que
ela sabe e que não precisa. Não precisa, não quer investir num evento, não quer investir numa palestra, quer que dê de graça, mas existe uma coisa no reino espiritual e no reino físico que é indiscutível e nem precisa de fé, que é a lei da semeadura. Eu só vou colher aquilo que eu plantar. Se você não quer plantar num evento, um ingresso, num livro, tu não quer comprar um curso, como que a vida vai melhorar? Todo investimento que a gente faz em conhecimento são sementes que você está plantando. Todo investimento que você faz para o teu desenvolvimento são sementes. Isso não tem como. E se você continuar cuidando da terra, jogando água e fazendo, né, ali olhando, vai dar fruto. Mas não quer semear. E essa parábola que Jesus deu, até se tu pegar em qualquer área da vida, vai funcionar, né? Pode ser, não vou pagar para ir no evento. Uhum, É a lei da. Vai estar o que ela está plantando. Eu vou ter um negócio. Eu quebrei meu negócio, tá? Mas quebrou por quê? uhum. Porque ou a semente estava errada, ou no solo errado, ou veio espinhos. Então, alguma coisa que ela mesma, às vezes por falta de inteligência emocional, muitas vezes, né? Todos os erros a gente tem que olhar por que que isso aconteceu. Em que momento eu permiti que isso acontecesse? Porque nada é por acaso, como a gente falou, e tudo é nós que damos permissão para que aconteça. Aquele funcionário errado que está lá, que tu está aguentando, sendo paciente, ele vai sempre continuar dando problema. Se você não olhar por que que você está permitindo que aquela pessoa que não está conectado com o time, que não está batendo as metas, por que que você está deixando lá? Nós mulheres, por exemplo. Nós mulheres, se tiver com carência na alma, não tiver com a família bem estruturada, ela vai querer transferir essa necessidade, essa carência de ter família para a empresa. E ela vai começar a cuidar dos funcionários dela como se fosse parente, família. Aí ela vai ser conivente, paciente, vai sendo aceitando as coisas erradas e as pessoas não mudam, mas não é a família dela. Ela precisa olhar para a vida dela pessoal e ajustar as coisas e separar. Família, família, negócio é negócio. Isso foi só um exemplo. Tudo que acontece é porque nós, de alguma forma, temos alguma permissão. São situações que se repetem na nossa vida porque nós estamos permitindo que aconteça de alguma forma ou outra. É a questão da autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade é um pilar muito necessário para empreender, para dar certo no casamento, para ensinar para os filhos, para trabalhar, seja quem quer trabalhar de CLT, você tem que assumir responsabilidade por aquilo que dá certo e principalmente por aquilo que dá errado. Esse que é o mais bacana. E que a maioria das pessoas não percebe, pelo que dá Pelo errado, que né? dá errado. Tipo, Por... conheceu uma mulher, conheceu uma pessoa um cara que não era legal, que não respeitou ela, que não valorizou ela como ela queria. Mas ela que de alguma forma deu permissão para que aquela pessoa chegasse. O que que aconteceu durante a paquera ali que foi caminhando para que chegasse a falta de respeito, que ela percebesse que, pô, se chegou nela, se escorou nela, que tem muitas mulheres da minha idade muito bem posicionadas, bem-sucedidas financeiramente, atraindo homens que chegam para se escorar nela mesmo. Porque ela está sinalizando com os comportamentos, às vezes eu passei por muita coisa na minha vida que eu me tornei muito durona, muito mandona. E aconteceu que eu tive um rompimento no meu relacionamento com meu marido. Nós separamos, passamos um ano separado, onde foi que eu aprendi a olhar para mim, para os meus erros. Eu tive que ter coragem de olhar onde foi que eu errei. E ele também teve que ter a humildade de olhar para onde foi que ele errou. Só que isso foi um processo de erros sucessivos para que a gente chegasse a esse ponto. De irmos juntos para o Otagon, de fazermos juntos a formação em mentoria emocional, de estarmos buscando juntos esse desenvolvimento pessoal, olhar para dentro para que assumamos responsabilidade por tudo que dá certo e dá errado também, porque é fácil, o nosso relacionamento não deu certo por causa dele, o relacionamento não deu certo por causa dela, não. Aonde eu tenho responsabilidade nisso? E isso é em tudo, nos negócios, em tudo. Mas depois que vocês se separaram, vocês começaram a ir para esses eventos, aprender essa parte, ou antes, como que era antes? Antes a gente já buscava, mas não com essa força toda. Antes a gente já
tinha participado de método CIS online, a gente já tinha feito método IP online, a gente não tinha vindo buscar presencialmente essas formações, essas experiências, né? Então já tinha um começo ali muito tímido de busca por autoconhecimento, que faz muita diferença. Só que era dois bicudos, era dois orgulhosos, que cada um, eu estava muito masculina e eu estava afastando ele de mim. E quando a gente, é uma coisa que a patroa precisa entender, ela não precisa disputar com o marido dela, ela é parceira dele, que os dois vão crescer juntos. A mulher empoderada que o mundo prega, ela quer mandar, ela quer resolver tudo sozinha, ela quer cuidar de tudo sozinha. E ela acaba esquecendo que tem um homem que está ali para somar com ela, que é parceiro dela, que está para cuidar dela, e ela não precisa se sentir tão cansada, tão sobrecarregada. E eu sei que isso é uma conversa para muita resenha, porque gera muita controvérsia. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não fizer, ele não faz. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer por mim, se eu não trabalhar tanto, quem que vai trabalhar? Mas isso tudo tem a ver com a energia que a gente, nenhuma mulher que ficar, a gente tem que ser masculina para dar certo no negócio. A gente tem que ter essa energia masculina. Então, tudo é um equilíbrio. Mas dentro da minha casa, eu tenho que ser feminina. Eu tenho que ser doce, eu tenho que ser amável, eu tenho que mostrar que o mais forte é ele, não sou eu. Embora eu governe. A patroa também tem as características de uma leoa. É a leoa que governa ali o ambiente. Ela que cuida e protege dos filhos, é ela que protege o território, ele sai para caçar. Ele que sai para proteger. Ele que vem, né, e tá ali, ele é o rei, né? Só que ele não tem que ser parado, acomodado. Não é ela que vai resolver tudo. Ela sabe que tem um homem ali forte, maior que ela. E ela governa ali depois dele. E essa é a harmonia da família que o reino de Deus diz que a gente tem que ter. Que infelizmente esse mundo está trabalhando muito para anular, para dizer que não é verdade, que não é necessário e que isso não é importante, mas é muito importante. Então a patroa, ela tem que ser patroa, mas saber o lugar dela, né? Ela é patroa no trabalho, ela é patroa da vida dela, mas dentro de casa ela pode ser mimada, ela pode ser cuidada, ela vai ter um homem que vai olhar para ela e vai dizer para ela o quanto que ela é importante, o quanto que ela é linda e lembrar que ela é cuidada, porque eu sempre falo para as minhas alunas, se permita ser cuidada de novo, porque as mulheres, por esse corre de estar querendo mesmo, né, conquistar finanças, e não é ruim isso, isso é bom. Só que você precisa entender que se você ganha mais que o seu marido, o dinheiro é de vocês e ele também. Tem que ter essa divisão. E dentro de casa, a mulher, ela merece ser cuidada. Ela merece. Não é porque, eu cozinho e tu lava a louça, bora dividir tudo. Não é para dividir tudo. Não tem essa divisão também no relacionamento. Eu acho que tudo é uma questão de parceria, de conversa, de cada um ver a necessidade do outro, e a necessidade da mulher para ser cuidada, protegida, e do homem de liderar, de governar, de prover, de proteger. O homem tem necessidade disso também, porque senão ele se sente enfraquecido, ele se sente menos homem, e infelizmente é muito comum. Eu estou com 41 anos, mulheres de 35, 40, 45 de casamentos de anos, 20 anos, o cara troca por uma mais nova. Ah, mas é porque ela é mais bonita. Não é. É porque ele se sentiu mais necessário. É porque ele viu que aquela dali precisava mais dele. Que nós, mulheres empoderadas, eu não preciso de homem para nada. A gente cresce ouvindo a nossa mãe dizer: teu marido tem emprego, estuda para não depender de homem nenhum. A minha mãe falava isso para mim, porque meu pai batia nela. Claro que ela não queria essa vida para mim. Ela não falava por mal. E eu cresci me tornando uma mulher rígida, muito arisca, passei em vários concursos públicos, construí tudo sozinha e nem como chegava perto de mim, que eu sempre de cara muito fechada. E meu marido era muito brabo. E eu também. Como é que vai dar certo? Vai dar atrito, Vai né? dar atrito, não tem dois brabos brigando, não tem como. E a mulher, para ela viver um relacionamento saudável, duradouro, ela tem que simplesmente se permitir ser cuidada, porque o homem tem prazer nisso, de cuidar, de proteger, né? A mulher não quer que o cara abra a porta do carro, não quer que carregue as sacolas, é uma coisa tão simples. Antes você falou a questão de orgulho, né? Que você era orgulhosa e ele também era orgulhoso. Como que quebraram o orgulho? Na dor. A dor não Não, foi no amor, não foi foi na no dor amor, foi mesmo. na dor.
Foi na pior fase. Tu me perguntou no começo, o que que aconteceu que tu pensou que ia ser teu fim? Essa separação foi um momento em que eu pensei que seria meu fim. Que eu estava com a empresa, estava trabalhando muito, estava prestes a fazer meu primeiro lançamento de infoproduto. E eu estava trabalhando muito, muito, estudando muito. Ele, bora sair final de semana. Não, tem que trabalhar, tem que produzir conteúdo. Não, vamos fazer tal coisa. Não, tem que produzir meu conteúdo. E eu estava muito focada e matando meu relacionamento. É aquela questão do desfrute e equilíbrio da roda da vida, né? Tem que Às vezes ter, tu tá muito focado numa coisa que é ótimo, que é bom, que precisa, precisa. só que se ficar só nesse ponto, a roda não vai girar, né? Uhum. E eu acabei fazendo isso, né? A gente acabou se afastando. E nesse afastamento, vivemos coisas onde os dois sofreram muito. E foi na dor que esse orgulho foi quebrado. Não foi fácil recomeçar, né? Olhar e dizer assim, vamos tentar mais uma vez, feridos, machucados, né? Com vontade de não estar perto, porque teve épocas em que ele não queria olhar na minha cara e nem eu queria olhar na cara dele. Mas Deus restaurou tudo. Não foi uma coisa natural pelos olhos humanos, foi algo que nós nos permitimos viver, mas que Deus veio dando a calma, Deus veio dando a direção, Deus veio dando a paciência e o perdão, que perdão é uma decisão. Se você disser ficar no relacionamento onde você foi ferida, todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Nossos companheiros não são pessoas perfeitas, nós não somos perfeitos. Você decidir perdoar é não ficar jogando na cara, não ficar relembrando. Perdão genuíno é isso. Porque senão a pessoa até vai ter aquela vida, sempre vai estar falando, jogando na cara, sempre vai estar voltando ao passado e que nem foi falado. O momento é hoje, né? É hoje. Passou, tu tem que decidir então perdoar, decidir quebrar o orgulho, dizer, foi difícil, vai ser complicado, mas vamos lá. A partir daqui é uma nova história, né? As coisas acontecem para que você esqueça disso. Teve uma situação, eu tinha uma clínica de estética, eu decidi fechar para trabalhar só com mentorias, só com programas de desenvolvimento pessoal. E coloquei umas máquinas para vender na clínica de estética. E do nada, eu acordo 5 da manhã, tava acordando recentemente, não tô acordando nesse horário para ir treinar. Olhei o celular, notificação em cima, assim, ainda está disponível a máquina. Eu olhei a fulana que ele se relacionou. Aí isso não é possível. Falei, não, eu acho que é fake. Aí eu olhei e falei, a desgramada mesmo mandando mensagem. A minha cara já mudou. A gente ainda ia começar o dia ainda, íamos pra academia. Aí ele, o que foi? Nada. Aí eu gosto de treinar ouvindo louvor. E começou a vir um louvor falando de perdão, de ser o que Jesus diz pra gente ser. No terceiro louvor, eu sentei e disse, Deus, eu já entendi. Eu não vou falar nada para ele, eu não vou brigar com ele, porque importa é o hoje. Eu tenho que olhar para o hoje, porque a gente decidiu construir hoje para o futuro que nós decidimos construir juntos. Não importa o passado. Aí eu respondi a menina, falei, tem sim, vai querer comprar? Ela, ela passou 24 horas, ela nem visualizou a mensagem. Ela queria só provocar, só trazer intriga. E se eu tivesse brigado com ele? Por conta, eu ia causar um desconforto de 3 dias. 3 dias de mal, 3 dias chateado por conta de uma coisa que já aconteceu. Então não é fácil você decidir viver o hoje, não é fácil você decidir de fato perdoar, olhar para cá e seguir em frente. Ainda mais porque vai acontecer coisas, virão pessoas que vão te lembrar do que tu não quer mais lembrar, de quem você não quer mais ser. E a gente tem que decidir, seguir em frente, olhar para cá, para frente e para o alto. E você falou da música. Deus te mostra muitas coisas através da música? Mostra, eu gosto de ouvir louvor. Eu não sou uma pessoa de ficar fazendo muitas horas de devocional, mas eu sou atenta a tudo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que, vou ali que tem um profeta que dá uma revelação. Eu até corro disso. Eu sei que esse momento aqui, por que não dizer que foi Deus que oportunizou, né? Eu creio muito que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, e se você está vivendo conforme o que Ele quer, tudo que acontece é porque Deus permitiu que acontecesse. Então, é no louvor que ele fala, é numa leitura bíblica, é no movimento. Teve uma situação de uma mulher que me envergonhou muito, inclusive, porque ela não é cristã evangélica, ela é cristã
Eu acho que ela nem frequenta igreja nenhuma. Não vou nem dizer que ela é católica, porque eu acho que ela não frequenta igreja nenhuma. E eu a conheci na pediatria. Ela é uma mulher que ela já adotou várias crianças. E teve uma criança, isso eu nunca falei em lugar nenhum. Mas se é para falar, né? Ah, essas coisas que nada é por acaso, viu? O meu irmão que foi assassinado acabou engravidando uma mulher antes de morrer. E essa mulher também era dependente química, já era o sexto filho dela. Todos ela abandonava. Essa criança nasceu com hidrocefalia e microcefalia, tipo a cabeça bem Uhum, grandona e o cérebro pequenininho. sei, aquelas Então era uma criança com uma expectativa de vida mínima. baixas. E meu irmão teve muitas chances de sair daquela vida, ele nunca conseguia, porque faltava a decisão genuína dele. Que tem muitas pessoas que conseguem sair, porque decide de fato. Pode ter recaída, mas decide ficar. E meu irmão teve muitas oportunidades e nunca teve aquela vontade mesmo. Ele dizia assim: eu não consigo mais viver nesse mundo normal, ele falava. E ele reparava carro, catava latinha, ficava nessa vida assim, subvida, né? Podendo ter tudo. E essa criança nasceu e o meu irmão, até que ele tentava ir lá ver na maternidade, mas não deixavam ele subir porque a criança nasceu e ficou internada. Porque ele chegava sujo lá e a mãe abandonou. Quando meu irmão é assassinado, eu não tive coragem de ir lá pegar essa criança. Porque eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou organizar essa casa para cuidar dessa criança que precisa de tantos cuidados? Eu não sei. E eu orava e pedia para Deus me perdoar, mas eu não conseguia. Passou um mês, eu soube que a criança tinha sido adotada por essa mulher. Que ela teve um dia que ela me ligou: vem aqui no hospital que o neném tá partindo. Eu quero que tu ore por ele. Ela achava que a minha oração ia ajudar porque eu tinha o sangue da criança. Então eu fui lá, tipo, agradeci muito pela oportunidade que ela estava me dando. E chegou lá na frente, ela me agradeceu, ela falou assim: eu não teria coragem de abandonar essa criança aí, que era a mesma coisa que tá dando tapa na cara de Jesus na cruz. Aquilo me deixou muito envergonhada, porque ela não tinha compromisso nenhum e decidiu cuidar. E ela cuidou com tanto amor, que era constrangedor de ver. Eu realmente tive vergonha de mim, da minha atitude. E ela criando aquela criança como se fosse viver para sempre, planejando levar, tô criando uma galinha no terreno para ele. Porque quando a gente for para lá, eu dizia, gente, como que pode? Só Deus para dar esse amor para essa mulher por essa criança. E não foi a primeira que ela adotou. E aí a criança faleceu, ela sofreu muito, muito, muito. O que eu pude dar suporte para ela, emocional, conversando, eu falava, mas graças a ela tá bem. Antes de eu vir para cá, para São Paulo, ela me falou que ela adotou outra criança, nas mesmas condições, abandonada na maternidade, também com hidrocefalia. Também. E são crianças que ninguém quer. E ela olha e diz: eu não tenho coragem, porque deixar uma criança dessa é como se esbofetear Jesus na cruz. E é algo muito forte. E quantas oportunidades a gente tem de fazer o bem para o outro e não faz? Né? E Deus espera isso de nós. Mas eu conversei com uma pastora amiga minha, ela disse, eu chorava, e esse parece um pecado muito grande. Ela dizia, Deus sabe do teu coração. Ela falou para mim. E a gente só vai saber quando chegar lá, né? Quando a gente for prestar conta, que é o que vai acontecer. Cada um vai prestar conta de si, de bom e de ruim que a gente fez. E eu creio nisso, eu vivo assim, né? Dizendo que tudo que eu fiz de errado e de certo, uma hora Deus vai dizer, aqui tu acertou, aqui tu errou, e a gente não sabe quem que vai de fato herdar a vida eterna, ir para o reino de céu, do céu. Foi uma coisa que eu aprendi com Pablo Marçal. A porta estreita não é para o mundo. A porta estreita é para nós cristãos, que Para temos poucos. para Senão ela poucos. seria larga, né? O reino de Deus não é para todo mundo. Muitos serão salvos até. Que se você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você já está salvo, escreva teu nome no livro da vida, é assim que está escrito na Bíblia. Só que eu, por muito tempo, vivi achando, porque a gente peca o tempo todo, a gente não vive uma vida santa, nós somos pecadores lutando para ser santo. Então, volta e meia a gente comete um pecado, a gente conta uma mentira, a gente faz alguma coisa que não deveria fazer, e não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado.
Mas depois do momento que tu aceita Jesus, ele não tira a tua salvação. Ah, tu não estava merecendo, não vai ser salvo, deixa eu apagar teu nome do livro da vida. Ah, agora não, Jesus, eu tô aqui na igreja, me reconciliei, levantei a mão, agora eu tô reescrevendo teu nome no livro da vida, agora tá o quê? Aí de novo. Não, a partir do momento que ele te dá a salvação, você aceitou genuinamente, se arrependeu dos seus pecados, tu vai cair, tu vai tropeçar, tu vai deixar ele triste. A gente vai entristecer ele mas a gente não vai deixar de ser salvo. Agora, se tu vai herdar o reino do céu, já é outra coisa, é a tal da porta estreita, que tu tem, que a gente não sabe quem que vai realmente passar. É só no dia do juízo final que a gente vai saber. Eu creio que a minha mãe foi salva porque ela aceitou Jesus. Mas quando ela chegou no tempo de falecer, de morrer, ela não estava ali naquela caminhada. O meu pai teve a oportunidade de se converter. Numa videochamada, o pai, o senhor aceita Jesus? Ele era aquele católico de rezar Pai Nosso dia de noite e de desconjurar crente. Um crente para ele era igual um demônio. Ele não gostava de crente. O único crente que ele gostava era eu. Ele era terrível. Mas quando veio o câncer, ele sofreu muito. Eu conversando com ele, pai, você aceita? Aceita. Ora, aí vamos orar. Então ele pedia para eu orar com ele todo dia de noite, naquele período antes dele morrer. E eu creio que ele foi salvo. Mas eu não sei se ele vai lá para o reino. Então é uma coisa que a gente não sabe. A gente só tem que viver para agradar o coração de Deus todos os dias da nossa vida, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. Top, top. Mas isso que aconteceu, teu sobrinho que tu falou, é um ponto que aconteceu na tua vida, certo? O que que você, hoje você conhece essa mulher, você Conheço. fala com ela, o que que você dá algum apoio, o que que você fez a partir desse momento? A gente se aproximou, não existe nada por acaso, né? Ela pediu indicação, ela queria fazer micropigmentação, eu fazia micropigmentação. E uma amiga dela, vou te indicar alguém muito bom. E ela agendou, ela não sabia que era eu a profissional. Quando ela olhou para mim, ela começou a chorar. E eu vi que era ela, fazia alguns meses que eu não a via, e eu disse, eu fui, abracei e tal, ela veio, eu consegui fazer o procedimento nela, e a gente conversou muito. Não existe mágoa, ressentimento. Esse sentimento de vergonha é meu. Ela nunca me julgou. Quando o neném faleceu, eu e meu irmão cuidamos de tudo, porque ela não tinha estrutura emocional para cuidar do sepultamento, tudo. A criança está sepultada na lápide da nossa família, mas é ela que vai lá visitar, levar flores para o meu irmão, que ela fala que é o pai do filho dela. É um amor assim constrangedor, que é de Deus. Né? É a prova de que Deus não é religião. Né? Deus ele é amor, e é esse amor pelo bem mais precioso que existe, que são pessoas. E eu não consegui fazer o que deveria ter sido feito por esse meu sobrinho, mas eu busco fazer bem a outras pessoas da maneira que eu posso, né? Seja conversando, seja ajudando financeiramente, seja de outra forma, mas aquilo ali me quebrou muito. Porque eu tinha que montar uma UTI na casa para trazer aquela criança. Como que eu ia? Eu pensava assim, como? Né? Eu ia ter que fazer campanha de vaquinha para expor essa situação. Era algo muito, muito delicado. E ela, o marido dela é médico, ela é profissional da saúde, tinham toda uma estrutura onde eles Uhum. tinham condições de fazer É isso. diferente, né? Ela conseguiu dar para aquela criança um conforto que eu não ia conseguir. É até comentando aqui, como nada é por acaso, né? A gente faz um projeto também nas ruas aqui próximo, que nem aqui em Alphaville, todo mundo rico, todo mundo top, mas saiu do muro para ali pro lado, É pobreza, tem né? pobreza, tem pessoas na rua, e a gente vai estar indo toda quarta-feira. A gente tutuou o nome, tá indo toda quarta, e a gente tá nessa fase assim de justamente, por exemplo, assim, eu tô falando com você, eu já entendi, você teve problemas assim como todo mundo, mas você soube superar e isso você traz para ajudar as pessoas. E aquelas pessoas ali na rua, o que que é a diferença? Elas tiveram problema, mas elas não conseguem se livrar. Elas não. Até falamos um ali, ontem, foi, né, quarta-feira.
Aí ele, não, tu aceita, justo, tu entramos nessa vibe ali, coisa. A gente tá sempre, leva comida, mas começa a falar às vezes meia hora, uma hora com uma pessoa. Um tempão. É quase como fosse um podcast na Uhum. rua mesmo. Aí eles dizem assim, não, mas eu peco, eu não consigo me livrar, eu não posso aceitar, Por quê? Porque justamente essa questão, eles entendem, eles vão, às vezes, tem uns que entendem muito da Bíblia, muito, muito Sim. mesmo. Tem uma pessoa que Tem gente que falou é filho lá de crente, que já foi crente, né? Que tá que, na que, rua, tá tinha, que nas eram drogas. líderes que pregavam, Sim. só que aconteceu uma coisa lá e entraram nessa vida. Eu julgava, entendeu? Eu sempre dizia, porque tudo na vida é autorresponsabilidade, é escolha. Eles estão escolhendo, de certa forma. Sim. Só que eles, às vezes, não têm, tipo, um apoio, eles não conseguem ver que tem outro lado. Uhum. Porque se Deus deu o mundo para nós cuidar, as pessoas às vezes pensam, eu não posso ser rico. Uhum. Para a Lana, lá, para o Michael, para o pessoal lá, tudo é fácil. Porque eles Uhum. estão lá sentados olhando às vezes. Uhum. Só que todos nós nascemos sem nada e tudo é uma questão de escolha. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Sim. Só que nós até decidimos pegar aquele erro e, ó, existe outro caminho, existe outra. Só que é sempre a pessoa que tem que entender, né? Entender e buscar. Alana, eu vou fazer o seguinte agora. Tem uma parte aqui que a gente faz um joguinho. Uhum. Isso aqui não é um jogo de leitura de futuro, não é nada nesse sentido, mas só para quebrar o, o protocolo. Pode ser qualquer pergunta aqui, totalmente Eu que aleatória. escolho? Pode escolher. Vamos lá, vamos. Ó, isso aqui é diferente, que vocês não estão acostumados com isso aqui, ó. Olha só. Já falou sobre isso, tá? Um pouquinho. Por que que as pessoas não faziam? Mas ó a pergunta. Qual o seu maior medo? Qual o meu maior medo? Eu li um livro que me trouxe uma concepção de medo em que eu não tinha, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, Sim. onde lá o autor fala que o Napoleão medo, Hill, né? Napoleão Hill, o medo é a única arma que o inimigo tem, que tem o potencial de destruir o ser humano. Porque tudo, absolutamente tudo que existe aqui é criação de Deus. Tudo. E ele não tem poder sobre nada. Ele não pode tocar, fazer mal a nada, mas ele manipula. Ele usa os nossos pensamentos. Ele planta medo em nós. Aí isso afasta a gente do nosso propósito. Eu tenho muitos medos. Eu tenho medo que o evento não dê certo. Eu te falei uma coisa que eu não posso falar aqui, né? Te falei no off. E se não der certo? Mas eu não deixo nenhum desses medos me parar, porque eu já entendi que o medo que tenta paralisar a gente, ele não é de Deus. Existe o medo que me faz não atravessar no sinal vermelho, que me faz dirigir na velocidade certa, que me faz não nadar em uma região perigosa. Esse é o medo que preserva a minha vida, me mantém segura. Mas o medo que me paralisa de avançar, de viver os meus propósitos, de viver os meus sonhos, esse medo não é de Deus. Esse medo eu tenho poder dado por Deus, pelo entendimento que eu tenho da palavra, de quem eu sou na palavra de Deus, de eliminar esses medos e seguir em frente. Embora esse medo ele exista, ele é real e todos nós sintamos. Mas eu tenho o poder de dizer, eu vou fazer. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer acontecer, eu vou fazer até dar certo. Pode não ser como eu planejei, mas vai acontecer. Tendo fé, o medo é superado. Uhum, tendo fé, o medo é superado. Não tenho um grande medo. Eu sinto vários medos, mas Não nenhum teve deles me medo para. de chamar as cartas aqui, né? Não tive Mas foi medo. uma pergunta boa, né? Aham. Viu? Quer testar outra? Bora. Olha aqui, ó. Isso aqui a gente faz diferente para quê? Porque às vezes tu diz assim, o pessoal planeja, tá Planeja. tudo planejado, tudo. Tá um script aqui na É. frente, aqui atrás, né? O pessoal às vezes acha que tá tudo. Isso aqui mostra que Não, não é nada planejado. E olha só, se você, para você ver que existem várias perguntas, Eu não vi nenhuma. você não viu nenhuma, e existem perguntas bem diferentes. Fechou com o que nós falamos no podcast, né? Aham. Agora, olha só. Isso aqui é quase como se eu fosse perguntar mesmo, mas só para mostrar que nada é por acaso mesmo. Olha só.
Se você tivesse poderes mágicos e pudesse voltar no tempo, o que mudaria na sua infância? Na minha infância, a escolha da minha mãe, não na minha vida em si, mas da minha mãe. Porque eu não consigo nem imaginar como minha vida teria sido diferente se ela não tivesse escolhido usar drogas. Então, eu não sei se eu manteria eles juntos, meu pai e minha mãe juntos, porque ele realmente, ele não era uma pessoa fácil, ele era agressivo e tal. Mas a minha mãe, ela era uma mulher muito maravilhosa, que por conta da falta de inteligência emocional acabou se envolvendo em drogas. Isso acarretou ao abandono dela com ela mesma. Ela se abandonou, consequentemente ela abandonou os filhos e aconteceu tanta coisa na minha vida a partir desse fato. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu estaria lá, a mãe, não experimenta. Nunca experimenta droga, porque é um caminho que só tem destruição e coisa ruim. Mas você se sente culpado? Você acha que você poderia ter feito alguma coisa? Por muito tempo, antes de eu ter o entendimento que eu tenho hoje, eu me culpei. Eu ficava me perguntando que como ela sentou, meu irmão e eu, e disse assim, estou usando droga, se vocês quiserem preparar, eu paro, e a gente não falou nada. Por muito tempo eu pensei, se eu tivesse falado, ela teria parado, mas ela não teria parado. Você tinha 9 anos, né? Eu tinha 9 anos e a minha mãe era uma mulher de 30. Ela não tinha maturidade. Se ela tivesse maturidade emocional, ela não teria feito essa escolha. Ela não foi sábia quando ela pegou duas crianças para responder uma coisa que era para ela decidir, né? Mas ela também não foi ensinada. Minha mãe foi uma filha que foi esteio de família, que assumiu muitas responsabilidades, foi muito violentada na infância, apanhou muito, casou cedo para sair de casa porque não aguentava mais apanhar. Não foi uma filha que teve carinho, que teve amor. Ela não foi ensinada a amar. Então, ela não soube também passar isso, né? Tudo é um ciclo. Tá até naquele plantar e colher. A pessoa, se tu vai pegar a analogia disso, a pessoa ela vive de uma forma, então ela vai achar que aquilo lá é natural. Se ela não ganhar amor, ela não vai dar. Mas você conseguiu quebrar esse ciclo, né? Ah, Você consegue hoje ver essa parte, você entende que ela não tinha inteligência emocional, ela não tinha esse poder de decisão, e hoje você ajuda as pessoas a não irem para esse caminho. sim, eu, Esse ou outros, né? aham, sim, eu percebo que e muitas coisas que nós fazemos, né, com os nossos filhos. Eu tenho um filho de 24 anos. Pela minha mãe ter sido uma filha que soube, que recebeu amor, ela também não soube dar amor. Eu não lembro da minha mãe me dando abraço, dizendo que me amava. Ela dizia, a gente chegava, a comida estava pronta. A gente vai estudar, e cuidar do uniforme, e entregar o melhor dever de casa. Ela sempre foi uma mãe muito boa quando ela estava bem. Mas ela não sabia dar carinho, dar amor, conversar. Ela brigava muito para a gente ser crianças o tempo todo comportadas e tal. É que a E linguagem do amor a dela seria linguagem do amor dela serviço, era né? essa. Seria serviço, no caso, não era questão de toque nem nada, era Não, e serviço. eu fui assim com meu filho mais velho, com meu primogênito. Eu não fui uma mãe que sabia abraçar, amar. Ele acordava, eu dizia, bora, Vitor, levanta para a escola, o café. Nunca saiu de casa porque acordamos atrasados, sem comer. Não, sempre estudou de manhã, sempre o café servido na mesa para ele ir para a escola bem alimentado, pegava, chegava já ao almoço, já ia levar ele fazer inglês ou bateria ou futebol, sempre levando ele para as coisas. E eu dei essa formação dele estar sempre ocupado, dele assumir responsabilidade, mas eu não fui uma mãe de chegar e conversar. Eu era uma mãe impaciente, brigona, até porque eu trabalhava muito, era muito corrido. E eu acabava achando que tinha que ser assim. E não precisava ser assim, mas eu precisei me conhecer melhor, perceber que eu errei nesses pontos, me perdoar, pedir perdão para ele, para seguir a minha vida leve. Hoje eu não me culpo de ter achado que ela poderia ter achado diferente por conta de mim, e não me culpo mais também por conta da mãe que eu poderia ter sido e não fui, porque eu entendi que eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu sabia fazer naquele momento. Dá pra perceber quando você falou antes sobre as patroas terem o lugar dela. Isso tu falou a questão de esposo e marido, mas com certeza tem a parte de mãe e filho também, né? Tem.
É muito comum na busca para a gente querer crescer profissionalmente, tu negligenciar algumas coisas, né? Delegar aquelas coisas ali na companhia dos filhos, ou achar que vai suprir de bens materiais, supre a presença. E não. A patroa, ela busca o equilíbrio em todas as coisas. E isso é um pouco utópico, porque tu não vai conseguir estar com tudo equilibrado o tempo todo. Não vai. Ponto. Não tem como. Mas você vai conseguir viver de fases. Eu estou numa fase agora que eu vou precisar trabalhar bastante por conta do encontro das patroas. Eu estou numa fase agora que eu vou precisar trabalhar bastante para lançar minha mentoria em grupo. Mas é uma fase. É necessário que eu viva essa fase agora para que, num determinado momento, eu relaxe. Ter essa consciência faz com que as coisas fiquem mais leves, não precisa ser pesado demais, não precisa ser um fardo, né? Eu preciso entender que eu sou empreendedora, tenho um trabalho importante, mas antes de ser empreendedora, eu sou uma mulher que precisa olhar para si, se cuidar. Eu sou uma esposa que preciso dar atenção para o meu marido, preciso cuidar dele. Eu sou uma mãe que preciso dar atenção e construir momentos de qualidade com essas pessoas que eu amo. Buscar Perfeito, esse equilíbrio. perfeito, porque senão não tem lógica, né? Só buscar o dinheiro, só buscar algo lá, que às vezes está fora, né? Uhum, Tem dentro de casa e às vezes a pessoa busca fora, né? sim. Ó, você gostou da pergunta, né? Eu vou fazer diferente aqui. Eu tô prolongando um pouquinho mais, vamos ver aqui qual carta tu escolhe. Já chegou até no horário, né, pessoal? Mas aqui nós vamos continuar aqui um pouquinho mais, porque as perguntas são boas. Ai, qual foi agora? Aqui vocês estão vendo que a pessoa às vezes pode ter. Ó, estamos falando de medo. Se ela tivesse medo, ela não estaria em São Paulo, não teria pegado avião, não estaria em Alphaville, não estaria Uhum, fazendo o evento. sim. Você ia. Opa, não, essas perguntas aqui não, né? Aham, não sei o que que vem Não sei o aí. que que vem, você não tinha nem noção do que ia vir, né? Então, mas é assim, é enfrentar os medos, né? E aqui também tem a ver com isso, ó. O que você faria agora se já tivesse o potencial necessário para atingir seus objetivos? Eu penso muito em crescer financeiramente para ajudar centros de recuperação de dependente químico. Então, o que eu faria agora, acho que o potencial que fala aí é potencial financeiro, acredito, né? Seria qualquer potencial. Por exemplo, você tem um baita potencial, tanto financeiro como mental, você já tem essa questão. Você pode usar também de formas, tipo assim, você viveu uma coisa. Eu tô indo, por exemplo, na rua. E eu não Uhum, tive experiência até pouco tempo atrás, até ter chegado em Alphaville, até vim na época da política lá com o Pablo. Né? As primeiras coisas que eu cheguei aqui, o Pablo estava arrecadando roupa. Ele fez campanha, vou fazer doação. Aí tinha um monte de roupa lá, e eu cheguei lá, o cara com roupa lá estava parado e disse, mas achei que vocês eram da ação. uhum, Mas vamos lá para cima. Vamos para cima e vamos lá. Os caras olharam, não, vamos, pegamos e fomos. Mas eu até então, eu não tinha visto ninguém na rua. Nunca uhum, assim eu tive presença de ver a pessoa na rua, entende? uhum. Então, ah, vivia bem, vivia ali, tem, na minha cidade não tem pessoas na Morador de rua, rua. até existem bairros mais inferiores, mas tu acaba não convivendo ali naqueles locais e tu Não não fazia vê. parte da tua Não, realidade. não faz parte. Quando eu olhei assim, eu disse, pô, eu tô no lugar mais rico do país, a 5 minutos daqui tem pessoas na rua. Aí eu fui olhar o pessoal debaixo da ponta e disse, pô, pra mim foi uma realidade, uma quebra assim total. Mas você, só o fato de já ter vivido, já ter sentido a dor, Uhum. com certeza já é muito. Uma palavra que você vai falar com uma pessoa já é diferente do que eu vou falar, entende? É diferente. Eu já Então, às vezes comecei, é já tá até dinheiro, às agendado. vezes é o É. falar, às vezes é... Existem várias ações que se pode fazer, né? Mas às vezes é visitar, às vezes, Dia né? 14 agora eu agendei de ir lá justamente para falar com eles sobre inteligência emocional, porque eles estão lá, estão recuperando o físico, né? Estão fortalecendo o espírito, porque é um centro onde a base é cristã evangélica, eles estão fortalecendo o espírito
E precisa sair com essa consciência também que eles têm poder de dizer não e eles vão, não são frutos dos erros que aconteceu nessa fase. Eles vão poder construir tudo novo e é possível viver um novo. Então já está acontecendo. Já. E aqui, se eu fosse perguntar, com certeza tem vários outros projetos, né? Esse negócio de ver pessoas na rua lá em Macapá também não é muito comum. Não tem moradores de rua, tem pessoas na rua. Não tem, ele tem família, mas por conta da circunstância escolhe estar na rua. Por conta de transtorno mental, por conta de vício. Então essa pessoa aí volta e meia, a família pega, dá um banho, ajeita, a pessoa foge de novo, vai para a rua. Esse morador de rua quase não se vê ainda lá também. Mas esse ano tive das minhas metas que a gente coloca lá para o ano. A hora que eu ver uma pessoa na rua, eu vou alimentar aquela pessoa. Então, eu já tenho feito isso. Se eu passo, se meu marido, bora, amor, vamos ver uma Marmitex por aqui. Também a gente vai voltar lá e deixa lá. Se eu ver, eu faço isso. Eu não compro e saio procurando. Uhum. Se eu ver, eu vou voltar, vou comprar e vou levar lá. Show, show. E estamos chegando no final, Alan. Foi bom? Foi muito bom. E o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre você, te acompanhar, ver, eu quero entender um pouquinho mais sobre a mentoria. Às vezes é aqui em São Paulo um pouquinho longe, mas vamos lá pegar um avião, né? Por que não, né? Ir lá para Macapá. Como que o pessoal chega até você? Eu produzo conteúdo, eu estou sempre presente no Instagram. Ainda não comecei a produzir muito para o YouTube, mas é uma coisa que eu preciso colocar conteúdo lá para estar fincando minha bandeira em todas as plataformas, mas estou muito presente no Instagram, que é a Alana Coimbra. Alana Coimbra com dois As no final. Com 2 A no final. Uhum. Lá o pessoal vai te mandar mensagem e você vai Eu vou responder. responder. E se tu pudesse dar uma mensagem para a pessoa que está escutando agora, você, vou resumir tudo, uma mensagem, qual que mensagem seria? Ninguém é fruto do que lhe acontece. Nós somos fruto do significado que damos para o que nos acontece, né? Ser vítima não é uma escolha. Ser vitimista, sim. Então eu decido olhar para o que me aconteceu, tirar a lição disso e seguir em frente, independente de qual âmbito for, pessoal, profissional, e qualquer um. Tudo que acontece serve para fortalecer o nosso espírito, edificar a nossa vida para que a gente, a partir disso, dê bom testemunho, edifique o nome de Deus e ajude outras pessoas a enfrentar as situações pelas quais elas estão passando. Top, top, top. Só isso aqui, pegar, dá pra fazer um corte, né, depois, Dá. né? Porque isso aqui já dá pra mudar a vida de uma pessoa se ela realmente entender, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas elas estão ali, realmente reclamam, falam mal, é vitimismo. Vitimismo. E se ela só mudar esse pensamento, a forma como ela enxerga, bateu o pé, tá, que bom, podia ter quebrado, podia ter batido, caído, batido a cabeça, podia ter sido bem pior. Então, às vezes, ela reclama do que acontece, mas poderia ter sido muito pior. Por mais que aconteceu uma coisinha, E tem ou por coisas mais que seja ruins. ruim, Tem agradeça. muitas coisas que ruins que acontecem que a gente não entende. Por que que criança desenvolve câncer? Por que que acidentes acontecem, né? São respostas que a gente não tem, mas a gente tem que ter fé de que Deus está no controle de tudo, do que dá certo e do que Ele permite que dê errado, porque tem pessoas que é castigo, não é castigo, Ele não castiga ninguém. Ele permite que aconteça para que a gente aprenda algo, de alguma forma, né? O povo de Deus, para sair do Egito, sofreu muito. Se você for ver filmes, documentários, é um sofrimento muito grande, que Deus permitiu que acontecesse porque tinham lições a serem aprendidas, histórias para ser contadas depois. Então, as pessoas escolhem se vitimizar e esquecem de olhar para algo que já está dando certo há milhares de anos, que é a palavra de Deus. Se não fosse verdade, já tinham queimado, já tinham sumido isso, mas não. É indubitável que Deus existe e que a presença dele é o que move tudo isso daqui. Nós somos fruto da obra dele. E quando eu escolho ficar olhando só para meus problemas, eu estou negligenciando o poder do Deus que criou todas as coisas. Eu esqueço das promessas que ele já fez. A palavra de Deus é para mim, para você, para todo mundo que está vendo. Nós não somos privilegiados, nós fizemos escolhas diferentes.
né? E a minha vida começou a mudar quando eu comecei a entender que eu não era estável, que não existia estabilidade. E deu se eu tivesse que dizer assim, qual foi a virada de chave? Foi na separação, onde eu, para conseguir parar de sofrer, eu comecei a ver quem eu era para Deus. Embora eu tivesse passado por muita coisa, isso eu estou falando de 3 anos agora, assim, para viver o extraordinário, eu precisei olhar para mim com todo o amor que Ele olha. De olhar e dizer, você é capaz, você é forte, você é corajosa, existem promessas que isso a gente ouve, quem é crente ouve o tempo todo, mas o tempo todo tá com a vida difícil, tá reclamando e o negócio não anda porque não realmente não acreditou de verdade, não viveu o que está dizendo que você tem que acreditar e decidir viver de fato aquilo. E as coisas vão acontecer, né? E, Tudo acontece primeiro na mente. e tá sensível a prestar atenção nas coisas, que nem na música. Para Uhum, mim acontece muito na música. É pedir uma coisa, tu vai lá, a música toca exatamente aquilo que tu falou, aquilo que tu imaginou, porque pode ser às vezes qualquer outra música, uhum, toca aquela. Inclusive até o ponto aqui, já contei pro pessoal, contando para você já finalizando, né? Teve uma vez aqui mesmo que eu fiz uma pergunta para pessoa assim, conversando, e ele não sabia responder, porque era um evento direcionado para Deus, né? uhum. E ele tinha a resposta de Deus, que era para sentar o lugar, eu fiz uma resposta e ele não soube responder. E eu tava tocando uma música assim, e do nada deu assim, ó, sua resposta está aqui no celular. Ah, Tô... quando a Siri fala, né? Não, não, eu já, tipo assim, o Google não dá essa resposta dessa forma. Aham. É bem louco, mas eu presenciei isso. O celular falou, sua resposta está aqui. E tocou uma música que eu Meu nunca tinha Deus. escutado, eu nunca tinha visto, e que falava exatamente a Dito que. resposta daquilo que eu tinha perguntado. Uhum. Aí, tipo assim, aí eu fiquei assim, tipo assim, quando você vê isso, eu fiquei um bom tempo assim, disse, pô, não faz sentido. Eu disse, pô, tá louco? Daí eu pesquisei em histórico, porque eu tenho várias contas Sim. aqui. Pesquisei em histórico, pesquisei, fiz o Google falar, fiz teste na Alexa, fiz Ai, tudo que nada. é teste para ver se, pô, algum fala desse jeito, alguma forma. Não achei nada da música. Aí depois eu pensei, pô, se o cara cria tudo, né? Céu, as terra, tudo. O que é? Botar um celularzinho pra falar. O que que é? Eu achei que, tipo, no Google diz que aconteceu isso lá na África uma vez num culto. Uhum. Foi o único relato que eu pesquisei, assim, vasculhei para ver se tinha relatos. Não encontrei. Aí, para tu ver, eu disse, não pode, porque, tipo, tu vê esse negócio, tu Não acredita, não né? acredito, porque, tipo assim, já aconteceu depois eu estar mais perceptível. Hoje de manhã mesmo tocou uma música ali que, pô, é pra mim, que nem exatamente que nem tu falou ali. Tocou aquelas músicas, porque podia ser outras Podia músicas. ser outras. Não precisava falar música em perdão, não Sim. precisava, podia ser qualquer outra. Mas bem lá naquela playlist. Às vezes a pessoa acha que é bobagem, mas se tu tá perceptivo, se tu tá ali em busca, se tu tá, tu acaba captando a mensagem. É. Inclusive, não pode. Como não? Uhum. Só que tem um período de você negar, entendeu? Você acaba negando, mas você diz, não, tô indo na igreja, tô sempre buscando, tô pedindo. E quando Agora, quando acontece, Deus não está falando, acredita? acontece, tá dando ali, você acredita que é impossível? É. É impossível pra gente, né? É. Mas pra Deus nada é impossível, Nada. né? É isso aí, a gente tem que ver de tudo aí. E é coisa, as pessoas têm que estar cientes a buscar. É buscar E e ele tá disposto, tá disponível para todo mundo, né? para todo mundo, para todo mundo. Isso aí, ó. E agora, chegando ao final, agradeço muito por ter aceitado o convite, Eu que né? agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui conversando, contando coisas que eu nem tinha falado ainda. Mas é assim mesmo, é assim. O o importante é sempre as pessoas entender até o próprio passado, entender que aquilo lá, às vezes, naquele momento você errou, mas o que que você pode fazer
para frente, né? Uhum. E as pessoas às vezes vão falando, julgando, né? As pessoas É. dizem, aqueles lá estão, julgam, aquele lá tem dinheiro, que lá não sei o que acontece com eles. Sempre elas vão dar alguma coisa que, na concepção delas. Uhum. Mas estamos aqui, eu fico feliz por você estar fazendo esse mesmo trabalho bem parecido com o que a gente faz aqui em Alphaville e tu faz lá no norte do país, né? Desbravando lá. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, tá? E vocês, o que aprenderam hoje? Bora, gratidão por tudo e fiquem com Deus, tá? Tchau. Obrigado. Foi bom?